Olá, olá! Convidar aqui a doutora Eliana. Convidei. Olá, gente, boa tarde, tudo bem? Peço a desculpa aí pelo atraso, mas aqui no Rio de Janeiro é tudo muito corrido, um trânsito absurdo. Ah, tudo Tudo bom? bom? Olá, boa tarde. Tudo Estamos bem? aqui hoje para a nossa live do melanoma, né? Vou começar me apresentando. Eu sou a doutora Thalita Batalha, sou médica dermatologista, me especializei na Universidade Federal Fluminense junto com a doutora Eliana, né? E atualmente me subespecializei em câncer de pele pela USP e atualmente eu estou trabalhando em Jacareí e São José dos Campos, que são cidades do interior de São Paulo. Certo. Então, eu sou Eliana Góes, sou dermatologista. Eu atuo aqui em Belém do Pará. Eu fiz minha especialização em dermatologia junto com a doutora Thalita, né, na Universidade Federal Fluminense. Depois eu fui até São Paulo, onde eu fiz a pós-graduação em cosmetria e laser e o doutorado em dermatologia na USP. Muito Certo. bem. Hoje nós estamos aí contemplando o nosso dezembro laranja, falando um pouquinho mais, né, sobre esse tipo de câncer, que é um câncer de pele, acho que é o mais temido, que é o melanoma, né? Sim. O melanoma, ele é o menos frequente, porém ele é o mais temido por apresentar um pior prognóstico, né? A gente sabe que da onde qual é a origem do câncer? É a origem nos melanócitos, que são as células produtoras de melanina, né? É, bom, apesar de ser um câncer de pele muito temido, a gente sabe que assim, o diagnóstico precoce, gente, ele atua numa cura de mais de 90% dos casos, né? E os pacientes que teriam um maior risco, né, a maior chance de ter esse tipo de câncer de pele, são aqueles pacientes muito clarinhos, que se queimam com muita facilidade. Isso não quer dizer que os pacientes com uma pele mais pigmentada não possam apresentar. Inclusive, existe um subtipo de pessoas, de pacientes negros, né, que tem uma chance maior de apresentar. Mas a É. gente está falando do mais comum, né? Se a gente for falar também sobre os sítios de acometimento mais comuns, aí os homens estariam na região do tronco, as mulheres das pernas, né? Em ambos os sexos, face e pescoço. São regiões, gente, expostas, né? Expostas ao sol, tá? Bom, Exato. é o que eu falo. Gente, às vezes o paciente acha que aquilo é uma pintinha, que não é nada demais. Mas não tem jeito. A gente tem que passar em consulta com o especialista, com o dermatologista, pelo menos uma vez ao ano, para que ele possa, né, tá examinando. A doutora Eliana, mais à frente, vai estar falando um pouquinho como que nós, né, através de algumas orientações, o ABCDE, enfim, a gente pode estar também prestando, ficando mais atento, né? Porque o melanoma, na grande maioria das vezes, ele é uma lesão como se fosse uma pinta, gente, uma lesão pigmentada. E é claro que pode mudar de cor, pode evoluir, pode sangrar, mas ela vai estar depois falando direitinho sobre isso. Um ponto muito importante, gente, em relação ao melanoma, diferente dos outros cânceres que a gente falou na semana passada, é em relação à hereditariedade. A gente sabe que, principalmente em primeiro grau, quando alguém da família teve, a gente tem que ficar de olho e tem que rotineiramente fazer o exame preventivo, né, nos familiares, né? Principalmente no primeiro grau, né? Assim, pai, mãe, né? Mas isso Exatamente. Mas que por que que a gente fala isso? Porque a gente quer pegar, gente, nos estágios iniciais. Tudo que a medicina avança, tanto em dermatoscopia quanto em mapeamento, tudo é para diagnóstico precoce. Porque no começo, gente, ele está restrito às camadas superficiais da pele, o que facilita a remoção cirúrgica e a cura do paciente. Já nos estágios mais avançados, em que a lesão ela é mais espessa, nesses casos realmente tem uma chance maior de metástase. É claro que, como a medicina continua evoluindo, hoje já existe, né, tratamentos que proporcionam ao paciente uma boa qualidade de vida por anos. Mas é claro que o nosso objetivo é sempre um diagnóstico precoce. Exato. E foi mesmo o que você falou agora há pouco. A gente não quer pegar o melanoma, aquele melanoma que
qualquer médico olha e dá o diagnóstico e fala, olha, isso é um melanoma, melhor tirar. A gente quer pegar no início de tudo, né? Antes de já ter avançado. Uhum. Então, para fazer esse diagnóstico, a gente precisa, né? A gente precisa examinar, avaliar e fazer principalmente a dermatoscopia. Eu estou aqui com o meu dermatoscópio, é o meu companheiro inseparável, né? Do que é o meu É, estetoscópio. A gente sempre está olhando, isso aqui a gente está ali, ó, sempre olhando, olhando bem mesmo a parte quase que microscópica das lesões, né? exatamente. Certo. E aí, Exatamente. Pode falar. pode, não, pode falar. Não, eu estava só complementando em relação ao dermatoscópio, que é uma coisa muito importante. Tem pacientes que às vezes eles apresentam múltiplas lesões ou alguma lesão que aparentemente eles não têm certeza se teve uma mudança. Então, para explicar para o pessoal que a gente consegue, através de padrões dessa dermatoscopia, visualizar às vezes pequenas mudanças. Então, às vezes eu vejo um paciente, uma lesão que ele falou, mas assim, não tem aquela indicação naquele momento. A gente fala do acompanhamento de curto prazo, né? Ele volta em três Isso, meses e a gente faz uma nova dermatoscopia. E daí a gente consegue ter certeza. perfeito. Porque, assim, só frisando mais nessa questão, né, do que tu falaste agora, da dermatoscopia, a dermatoscopia a gente acaba utilizando, é uma ferramenta, né, diagnóstica que a gente tem no dia a dia, a gente usa para todos os pacientes. Mas existe um outro passo, que é o mapeamento digital, que existem pacientes que têm indicação de fazer esse exame. É um exame, eu digo que é um exame porque a gente fotografa, a gente fica ali uma hora, mais de uma hora, né, examinando o paciente, e aí a gente vai fotografar, vai passar, eu costumo anexar essas imagens no prontuário, e aí eu deixo ali e vejo quais são as lesões que a gente precisa acompanhar. E aí é justamente aquilo mesmo, né? Acompanhamento de curto prazo, né? Em 3, 4 meses pede para ver. Se houver, às vezes, alguma pequena mudança, a dermatoscopia a gente pede para remover, né? Se houver esses acompanhamentos de curto prazo, né? Ou longo Exatamente. também, né? A gente pode pedir, né? Para ver, por exemplo, daqui a um ano, né? A lesão. Então, precisa fazer esse acompanhamento, né? Exatamente. Certo. E agora já posso falar um pouco sobre os sintomas, então, que os pacientes Pode relatam? falar. Certo. Então, aqui, olha, quais são os principais? A doutora Thalita já falou muito bem, né? Que os pacientes queixam, então, de uma pinta preta ou uma pinta castanha escura, que vai mudando a sua cor, o seu formato, sua textura, vai ficando irregular nas bordas e vai crescendo, certo? E claro que não é aí que a gente quer fazer o diagnóstico. Mais uma vez eu vou frisar, a gente quer fazer o diagnóstico naquele início de tudo. Quando essa lesão, às vezes o paciente nem nota, então ele percebeu ali aquela lesão, naquele iníciozinho ali que a gente quer fazer o diagnóstico. Certo? Além disso também, a gente pode ter os melanomas que não tem cor, tá? É outro tipo, é muito raro, é mais raro, mas existe também os melanomas É, amelanóticos. Às vezes nem é tão escuro assim, às vezes pode ser mais clarinho. E aí aquela lesão que está crescendo, às vezes parece uma carninha crescida, vermelhinha, alguma coisa diferente, rósea. Ou para dar o alerta, é bom examinar, tá certo? Porque às vezes nem sempre essas lesões são escuras, né? E aí a gente vê também, existe também o melanoma metastático, né? Que são, às vezes, eu já tive um caso assim, é muito triste de ver, né? O paciente ele tinha uma lesão, começou com uma lesão no braço, era um paciente idoso, uma pontinha, de nada. E aí, às vezes, né, a gente enfim, às vezes, porque acaba que esse diagnóstico não é o médico generalista que vai fazer, né? Infelizmente, acaba sendo realmente um especialista. Então, o médico acabou olhando, achou que não era nada, enfim, e pediu para mandar para o dermatologista. Quando foi depois de uns 4 meses, o paciente veio estar com uma lesão desse tamanho, já tinha satelitose, que a gente diz que são aquelas metástases em volta. Então, esses são casos realmente que é o que a gente não quer chegar, né? Então, realmente ali era um melanoma nodular, que é um subtipo de melanoma, que também não é o mais frequente são os outros tipos extensivos, né? Enfim, então, falando mais especificamente, né, dos tipos de melanoma. E aí o melanoma nodular acaba que às vezes ele nem aparenta ser. E aí surge, ele tem um rápido crescimento, é muito invasivo, né? E aí a gente pode identificar essas metástases também. Em volta da lesão acaba encontrando essas bolinhas, assim, carocinhos mesmo, como se fossem carocinhos escuros, né? E aí a regra do ABCDE, a gente vai frisar isso mais uma vez, que é o que realmente tanto o médico generalista como o paciente acaba percebendo. Então, qual é essa regra? Então, de assimetria. Assimetria, então, uma coisa simétrica, uma coisa mais ou menos que tem os dois lados mais ou menos iguais, ou quatro lados mais ou menos iguais. A gente está pensando aqui como se fosse uma circunferência, né? Como se a gente dividisse, então, em quatro lados, então, pelo menos em dois lados. Eu pego e divido em dois.
E aí a gente compara esses dois lados. Então, se elas forem diferentes de um lado para o outro, a gente diz que é assimétrica, certo? B, de bordas. Então, bordas. As bordas serem regulares ou irregulares, né? Então, irregular é o que vai atentar a gente. Então, irregular, quando ela já vem desenhando de modo irregular. Borda regular, é mais ou menos seguindo um trajeto da circunferência, certinha, né? Perfeitinha. Certo? O que vai alertar a gente ser bordas irregulares, tá? C, de cor. Então, a coloração, dois tons de cor, às vezes é um preto, é um marrom ali, dois, três tons de cores, quatro tons de cores, opa, liga o alerta, tá uma coisa errada aí, a gente tem que intervir, fazer biópsia. Se é agora, isso é a coloração, né, que eu tô falando pra vocês. Se for uma coloração assim, toda ela é mais ou menos marronzinha, de uma mesma tonalidade, então isso pra gente já, de modo geral, tá? A gente tá falando aqui, né, de modo geral, se ela tá toda ela certinha, a tonalidade, então, provavelmente grande chance de ser uma lesão benigna, certo? É, agora, então, ABCD, diâmetro. Então, diâmetro maior ou igual a 5, 6 milímetros. Então, se a lesão está grande, liga o alerta, pode ser realmente uma lesão suspeita, né? Que precisa fazer biópsia. Alteração estrutural, evolução. Então, a lesão mudou. Ela está sangrando, tá crescendo, alguma coisa diferente. Então, liga o alerta também, tem que intervir, né? Tem que fazer, avaliar de fazer biópsia em um médico especialista, certo? E Exatamente. agora, essa é basicamente a regra da BCDE. Isso é tanto para o paciente, né, para procurar gente, como também para os médicos generalistas, certo? Suspeitarem. E agora, já é o tratamento, deixa eu ver aqui. Certo. Agora o tratamento. Então, o tratamento, né? Muitos pacientes perguntam, né? Ter melanoma é um sinônimo de que o paciente vai ter uma doença incurável? Não, não é. Porque a gente quer pegar o melanoma naquele início, quando o melanoma é in situ. Então, in situ, ele ainda está ali restrito ali na epiderme, né? Quando ele já vai invadindo, a gente, né, tem as classificações histopatológicas, então por isso que é importante fazer a biópsia e mandar para o médico patologista, de preferência um especialista em pele, tá? Para fazer essa análise. E aí, quando avança realmente, né, a gente diz, né, que o melanoma avançou, tem indicação de fazer, dependendo, a gente analisar outras coisas, mas algumas vezes, quando a gente retira a lesão, quando a gente pega bem no início, a gente faz a suspeita, certo? A gente normalmente tem que retirar com o mínimo de margem, normalmente 2 milímetros, tá? Então, às vezes o paciente até fala, eu quero tirar logo tudo, dá logo a margem máxima que é para tirar, não sei o quê. Isso não pode, tá? Porque senão vai atrapalhar a gente no nosso diagnóstico, tá bom? Porque a gente precisa saber realmente. Então, primeira coisa, de preferência, se conseguir fazer uma biópsia excisional, tirar toda a lesão, ótimo. Se não conseguir, às vezes a lesão é grande, a gente precisa, às vezes, fazer mais de um ponto de biópsia na lesão, tá? Escolher também quem ajuda a gente, o hematoscópio que vai ajudar a gente para escolher esses pontos de biópsia, tá? Não é qualquer ponto assim também não. E aí, beleza, fizemos a biópsia. Às vezes, dependendo, o laudo vai dizer pra gente, a gente precisa tá fazendo uma outra etapa, né? Pesquisando o linfonodo sentinela, dependendo da localização de onde é essa lesão. Às vezes, se for, por exemplo, nas costas, ou na perna, aí o linfonodo vai depender, né? Por exemplo, se for aqui na perna, aqui vai ser o linfonodo inguinal, tá? Se for aqui no braço, o linfonodo axilar, tá bom? Às vezes precisa fazer essa pesquisa, tá? E aí, claro, a gente vai entrando um pouquinho na área, ali fica ali na dermato-oncologia, ali na oncologia, né? Nesse ponto, a gente acaba que conta também com o auxílio do oncologista, né? A gente acaba solicitando esse acompanhamento em conjunto, tá? E aí, muitas vezes, dependendo do caso, o paciente, a gente vai encaminhar o paciente, então precisa fazer o acompanhamento, a gente vai solicitar mais exames, vai identificar se existe a possibilidade, né? Visto que o melanoma já está avançado, estou falando aqui do melanoma avançado, fez linfonodo, foi positivo, a gente vai investigar, né? Solicitar exames, exames outros, né? Junto com o oncologista, exames no sangue e também exames de mama. E aí, dependendo do caso, hoje em dia, né, a quimioterapia para o melanoma, ela não é, assim, o tratamento quimioterápico, ele não é tão bom. Então, o que que a gente tem hoje é mais em terapia-alvo, certo? Às vezes, a gente precisa pesquisar na genética desse paciente, se ele é positivo para certos marcadores, certo? Então, assim, avançou muito a pesquisa de melanoma nos últimos anos, né?
E aí, mesmo que esse paciente ele tenha um melanoma metastático, isso não é sinônimo de que ele vai, acabou a vida dele. Não, assim, é um paciente que tem uma doença, certo? Infelizmente incurável, mas que ele vai conseguir ter qualidade de vida e vai conseguir ter uma sobrevida aumentada, né? Então, fazendo essas terapias-alvo, dependente de alguns marcadores, só a título de curiosidade, não precisa vocês saberem, chama BIRA, tem outro CDK2N, enfim, várias dessas siglas assim, realmente a gente às vezes precisa fazer essa pesquisa, né? Exatamente. Os E testes aí, genéticos, eles o direcionam principal é a esse tratamento imunoterapia de mesmo. usa. Isso, aí Acho que precisa deu de fazer esses perder. testes genéticos, né? Então, não é porque tá um pouquinho ruim a internet, porque a Thalita tá no 4G, né? E aí, Thalita, tá me escutando? Tô. Tá me escutando? Certo. Aí, então, agora, como é que a gente pode prevenir? Vamos frisar aqui, isso tem que ficar bem batido, né? Como é que a gente Tem que, previne, né? tem que frisar. Gente, é realmente se prevenir dessa exposição excessiva ao sol, né? Não só através de filtros solares, como através de protetores físicos, né? Evitando aí esses períodos de maior pico, né? Que a gente diria aí das 10 às 4 da tarde, tentar se expor um pouquinho antes ou um pouquinho depois. Evitar a exposição direta. No caso de exposição direta, aplicar o filtro solar, reaplicar, usar realmente. Hoje em dia a gente tem várias roupas que nos ajudam com proteção UV, né? E também, assim, abolir alguns que teve até no story que eu falei há um tempo atrás, que o bronzeamento artificial ele era proibido no Brasil. E eu recebi várias mensagens, como assim? Como assim? Em 2009, a Anvisa, só a título de curiosidade, tá, gente? Em 2009, a Anvisa proibiu o bronzeamento artificial no Brasil para fins estéticos. E ainda tem muita gente que faz, né? Até a, para vocês terem noção, gente, mulheres que têm essa prática de realizar bronzeamento artificial antes dos 35 anos, elas aumentam em 75% a chance de terem câncer de pele. Então, assim, fica aí o alerta para quem gosta aí de uma marquinha. Hoje em dia a gente tem aí algumas outras possibilidades, como um bronzeamento, né? Aqueles autobronzeadores, para quem gosta de uma corzinha, Para mas quem gosta, né, realmente da coloração. exatamente, mas realmente se É, proteger aí, porque é, pode ter, infelizmente, uma evolução dramática, né? A gente realmente quer evitar, quer se proteger e quer se diagnosticar precocemente. esse é o principal objetivo, né? E só falando aqui que a Exatamente. gente acabou, eu recebi aqui uma dúvida, que outros tipos de câncer pode alertar o fato da pessoa ter melanoma. Na verdade, existe sim, por isso que a gente acaba perguntando todos os cânceres que o paciente tem. Então, por exemplo, quem tem câncer de pâncreas pode ter alguma relação, sim, com quem tem familiar que teve câncer de pâncreas, pode ter alguma relação aí com o desenvolvimento de melanoma, né? Pensando em algumas síndromes, enfim. E então, é uma coisa que a gente pergunta, né? Por isso que eu acabo perguntando todos os tipos de câncer e pergunto, às vezes, quando vem essa positividade de câncer de pâncreas em algum familiar próximo, eu gosto de estar investigando também, né? Vendo se tem a possibilidade de melanoma, né? No caso, nesse familiar que tá passando consulta aqui comigo, né? Sim, As principais dúvidas, né, Thalita? Acho que isso tem que ficar bem batido mesmo. A questão da prevenção, ABCDE, suspeitou, nada, assim, a gente tem que ouvir sempre o paciente. Então, às vezes, acho que teve uma pesquisa recente que às vezes o paciente ele que é o principal responsável pelo seu diagnóstico. Então, às vezes, o paciente nada melhor do que o paciente para se reconhecer. Então, quando o paciente fala mesmo, me chama atenção para a lesão, eu fotografo, mesmo que eu acho que a lesão é benigna, eu acabo fotografando, eu peço para rever, entendeu? Até por uma questão mesmo de deixar o paciente mais tranquilo né, às vezes ele insiste muito, quer remover, mesmo que a gente sabe que a lesão acaba tirando, porque realmente, às vezes, né, é muito raro, né, às vezes a gente fica a lesão, ou então alguma lesão ali na dúvida, enfim, e eu está questionando, então às vezes eu gosto de tirar, né, pensando assim também, tá? Responder as principais dúvidas, né, Thalita? Thalita tá um pouquinho fora do ar. Thalita, deixa ela voltar. Oi, voltou.
Thalita? Ah, então tá. Então, melhor a gente encerrar, senão vai ficar. Oi? Tá ótimo. Então tá bom. Um beijo, tchau, um beijo a todos. Tchau. Então, semana que vem a gente vai ver a possibilidade de ter uma live, né? Então, beijo. Tchau.